noite, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira resenha com o professor André. Boa noite, pessoal. E a participante? Giovana, boa noite. Nós vamos perguntar para a André sobre a vida dela. E começando na primeira pergunta, como que foi sua juventude? Minha juventude? Isso. Minha juventude foi corrida, bastante corrida. Corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Trabalhei bastante, com foco. Me diverti também. Tive muitos amigos, muitas histórias para contar. Você começou a trabalhar com quantos anos? Comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos? Isso, 15 anos foi meu primeiro emprego. Já tinha foco de querer ajudar em casa, querer pagar as contas, ajudar meu pai e minha mãe, que era uma situação bem complicada, né? Igual nos dias atuais, né? Que hoje vocês têm muito mais acesso às coisas. Antigamente era tudo muito difícil, a gente tinha que estudar longe de casa, a gente tinha que pagar a condução, né? Pagar o transporte, e às vezes o pai e a mãe só tinham dinheiro para pagar as contas, não tinham dinheiro para pagar para os filhos irem para a escola. Então eu morava num bairro, tinha que estudar num outro bairro, e aí assim comecei a correr atrás das minhas coisas. E você é daqui do Imbu mesmo? Sim, sou do Imbu. De onde? Eu moro no Jardim Santo Antônio. Nasci, fui criada lá e estou lá até hoje. Na sua juventude, você sempre quis ser professora? Sempre sonhou em ser professora? Não, na minha juventude eu nem sonhava ser professora. Eu era assim, bem competitiva na escola, eu não faltava, era uma aluna frequente e trabalhava bastante já, né? Trabalhava e estudava já no mesmo período, estudava de manhã, à tarde ia trabalhar, depois mudava os horários e sempre fui competitiva, sim, na escola, tive sim, notas boas, mas com muita dificuldade também. Trabalhou muito. É isso aí. E quais escolas que você, já que você não teve projeto de vida, né? Que não era ser professora, e quais escolas que você deu aula aqui no Imbu ou fora? Então, esse é o meu segundo ano aqui na escola de Imbu, né? Eu sempre trabalhei em Taboão. Na verdade, eu me formei em pedagogia, mas não atuei diretamente em pedagogia. Eu demorei um pouquinho para entrar na área, né? Sim. Demorei um pouquinho para entrar na área, aí depois eu fui fazer artes e aí comecei a dar aula para o ensino médio à noite, né? Então eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei 16 anos nessa empresa e aí depois eu fui para a escola, né? Entrei no estado e aí comecei a trabalhar no estado à noite. Aí depois eu vim pro Imbu. Hoje em dia você atua em 2 escolas, então? Isso, mas dentro da nossa cidade, dentro de Imbu das Artes. Sim. E quando que você começou a dar aula? Faz 5 anos que eu estou lecionando. Então já tem um ano de experiência, uns anos de experiência, que os últimos professores que passou por aqui começou cedo. Hoje você é uma professora muito rigorosa e brava. Pelo menos com nós é. E na sua infância, como você era? Muito rigorosa? Eu tive sempre uma personalidade forte, assim, às vezes não é nem que vocês falam que eu sou brava, mas não é brava, é o meu jeito de falar, né? Eu sou bem incisiva, eu acho, né? Então, acho que às vezes, por isso que vocês falam que às vezes eu sou brava, mas quando muitos chegam perto de mim, percebem que eu não sou brava. Pelo contrário, né? Falam que eu sou até molenga demais. Seu gênero é forte. Isso. Na sua época, você gostava de estudar? Sim, gostava de estudar. Era focada? Eu era focada, assim, eu queria tirar notas boas, não aceitava qualquer nota, sempre dava uma questionadinha. Sempre fui do embate aí, sempre fui de buscar as respostas para as minhas perguntas, nunca fiquei sem resposta, não. E o seu projeto de vida quando você era na juventude, nunca teve? Então, igual eu te falei, na minha juventude foi tudo muito difícil, então eu queria trabalhar, queria ter dinheiro para pagar as contas, para ajudar na minha casa. Então assim,
Aí depois, quando eu terminei o ensino médio, que eu comecei a pensar em alguma coisa. Aí eu tentei fazer um curso técnico para auxiliar de enfermagem. Aí depois comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto, comecei a ficar com um pouco de medo. Aí fui saindo. E aí comecei a pensar em pedagogia, né? Falei, por que não pedagogia, né? Trabalhar com criança, eu gostava de criança já, né? Já tinha esse contato bem forte. Eu falei, então vou fazer pedagogia. Comecei a fazer pedagogia. Aí fiz 5 anos de pedagogia, 4 anos e meio de pedagogia. E aí fui tentando buscar outras coisas, né? Fiquei meio inseguro depois que eu terminei de fazer pedagogia, de sair daquela empresa que eu já tinha um certo tempo, uma certa estabilidade, fiquei com um pouco de medo. Aí continuei estudando, foi onde eu fui fazer artes. Continuei trabalhando, estudando. Aí quando eu finalizei artes, eu vi essa oportunidade de entrar no ensino médio à noite, manter o meu emprego, onde eu tinha uma estabilidade, e trabalhar com o ensino médio. E aí foi onde eu gostei da experiência e fui dando sequência. E aí fui vendo que era aquilo que eu queria mesmo, né? E quanto tempo você está nessa carreira de professora? Quantos anos? Então, igual eu te falei, 5 anos. 5 anos. Né? Isso, 5 anos eu estou aí. Fora o Eduardo Vaz, que é aqui no médio, já a galera mais adolescente, na outra escola que você dá aula, a galera é mais criança, certo? Isso, você lá teve sentiu essa diferença, assim, de tratar com a galera aqui do médio, pra galera fundamental? Sim, tanto que a experiência de pedagogia eu vim ter agora, né? Eu não tinha essa experiência de pedagogia, estou com essa experiência agora. Fiz a minha primeira faculdade foi pedagogia, mas porém a minha experiência foi agora com eles. E assim, vou falar que eu tô bem apaixonada, assim. Tô estudando mais, tô revendo algumas coisas. E é legal, muito legal trabalhar com eles. E dá resultado, né? Você vê os resultados aparecendo bem rápido. E eles se aparecem o tempo todo. A gente não precisa ficar repetindo muitas coisas, eles pegam muito rápido. É muito legal, é gratificante mesmo. É cansativo, é puxado, mas é legal, gostoso. E na sua faculdade, quais eram as dificuldades? As dificuldades, primeiro o acesso, dinheiro, nossa, era tanta coisa. Dinheiro, o que mais? Tempo para estudar, né? Porque até então eu trabalhava durante o dia e depois à noite ia para a faculdade, aí é cansada, né? E aí aos finais de semana eu fazia um programa do governo que era Escola da Família, então eu tinha que trabalhar sábado e domingo numa escola para poder ganhar essa bolsa, né? Para participar dessa bolsa de estudo que o governo oferecia. Então era bem puxado, mas assim, não me arrependo de nada. Até agora não me arrependi de nada. Pelo contrário, se tivesse que fazer, faria tudo de novo. E no Eduardo Vaz? Quanto tempo? 2 anos? 2 anos no Eduardo Vaz. No Eduardo Vaz. Isso. Aqui no Eduardo sempre atuou como professora de artes. Isso, no Eduardo Vaz de Artes. E agora vamos para as polêmicas. Eita. A parte melhor da nossa resenha, as polêmicas. Vamos começar primeiro pela direção, pelos chefes. Eita, tá polêmica. Qual a sua relação com os seus chefes? Com a gestão, você quer dizer? Isso? Os diretores da escola. Tem uma relação muito boa, né? Eles são gestores que dão espaço para a fala do professor, né? Escutam também, tentam auxiliar da melhor maneira, dar um suporte, né? Sim. Às vezes, como acontece em qualquer conversa, algumas coisas ficam contraditórias, mas até então é normal, porque acontece em vários outros assuntos, então a gente tenta manter um bom relacionamento aqui dentro, né? Isso. Vamos para a próxima polêmica. Relações com os professores. Com os professores. Colegas de trabalho. Em qualquer ambiente, né, de trabalho, você tem, logicamente, algumas afinidades, né? Algumas pessoas que vai casar com a sua personalidade, com o seu jeito, né? Sim. Você tem isso. E outras que você não é que você não goste da pessoa, mas que são ideias diferentes, né? Que às vezes algumas coisas não entram na nossa cabeça. Mas a gente tenta manter um bom relacionamento também, porque é um ambiente de trabalho, né? A gente fica aqui um bom tempo, então
tem que tentar segurar a onda, né? Trabalhar em grupo de vocês sempre deu certo, porque igual você falou, tem ideias diferentes. Então, trabalhar em grupo de professores. No grupo do ensino médio é um grupo que são professores com a mente aberta, né? A gente tenta sempre um ouvir o outro, um escutar o outro, né? Às vezes tem algumas contradições, né? Alguns embates, mas assim, a gente tem que pensar no profissional, né? Não no pessoal. Então, se a gente pensar somente no profissional e deixar os egos de lado, eu acho que a coisa funciona, né? E o professor que há 2 anos você conheceu aqui dentro é o que mais você mais gosta de trabalhar? O professor que eu conheci aqui dentro? Isso. Tem que ser que eu conheci aqui dentro. Isso. Que eu conheci aqui dentro, cara. Que você gosta de trabalhar. Ou você pode ser seu amigo, vai de fora. Um professor, né, como todo mundo já sabe, que eu conheço há 3 anos, é o Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme, então a gente se conheceu numa escola lá no Tabuão, chamada Alípio. Nós trabalhamos o ano todo junto lá, porém em horários diferentes, mas sempre com aquela amizade, né? Com aquela simpatia, né? Trocando informações, trocando ideias, conversando sobre as aulas, sobre os alunos, até porque lá era uma escola muito boa, né? É uma escola muito boa. A gente trocava informações, ideias, projetos, e aí foi criando aquela afinidade, sabe? Às vezes problemas da vida, assuntos da vida, problemas da escola. Então a gente foi criando aquela afinidade e a ideia ia batendo, sabe? A gente falava a mesma língua, né? Sem ter que ficar procurando as palavras ali pra conversar, porque tem algumas pessoas que a gente tem que procurar as palavras, né? Tem que saber o que fala. Isso, tem que saber o que fala, exatamente. E com ele não, a gente falava abertamente. Então a gente foi se conhecendo. E aí foi quando abriu o processo de PEI, né? Eu já estava aqui nessa escola, né? Eu vim aqui de manhã e à noite eu ia pra essa escola no Taboão. E aí eu fui conversando com ele sobre o assunto. Ele comentou comigo que tinha feito uma inscrição para essa escola. Eu comentei, né? A escola é muito legal, eu estou lá, eu gosto de lá, eu queria ficar lá também. Ele, nossa, que legal se a gente trabalhasse junto lá, né, o dia todo. E aí aconteceu, né? Deu certo. Deu certo essa história aí e a gente virou parceiro mesmo. É meu amigo, eu quero levar ele pra minha vida, no meu coração. É um ser humano maravilhoso, um colega maravilhoso, né? Escuta, me dá vários conselhos pra tudo. E eu só tenho a agradecer de ter conhecido uma pessoa assim, né? Ainda bem que saiu a resposta que era o Guilherme, né? Que na última ele falou que era o André. Se ele falasse que era ele, ia dar briga. Ia apanhar. Ia acabar o podcast. Isso. Além de colegas, se tornaram muito amigos também. Isso, amigo pra vida. Isso, muito amigo. Quero levar ele pra minha vida. É isso aí. Excelente professor. O Guilherme também, nosso professor de História. Obrigado. E a Andréa, nossa professora de Artes, uma excelente professora. Como no podcast, na resenha do Guilherme, eu já falei que ela era uma excelente professora, uma excelente profissional. E hoje tá aí a homenagem que era falar que você é excelente professora nossa. Não só como professora, mas também o pessoal dela é uma grande amiga pra gente. A gente sabe que, independente de lições, se for coisas pessoais, a gente pode sempre contar com a Andréa. Ela vai estar sempre de bom humor. Eu falo que ela era uma das melhores professoras que tem uma melhor relação com os alunos. Ela é realmente muito especial. Obrigada, gente. Ela é muito especial com o Eduardo, de verdade. Era pra chorar mesmo, Era só uma homenagem que nós tínhamos. Eu ainda fiquei enrolando pra participar, né? Porque vocês me pegaram, hein? Pegamos ela de surpresa e que a Giovana chama ela de mãe, porque pra nós ela é uma mãezona mesmo, tanto com conselho. O Guilherme é tutor nosso, mas ela também ajuda na nossa tutoria e é uma mãe pra nós, como conselho, como vai nisso daqui, ajuda nós. Muitas provas já deu muita resposta pra nós. Engraçadinho. Os conselhos dela é incrível, eu acho que por isso que chama ela de mãe, igual a Giovanni falou. Eu não faço parte, não tenho eletiva, porém eu acredito que ela é a mãe do Pós-Vaz também. Ela criou com o Luiz Guilherme e eu vim aqui prestigiar ela. Eu fiz questão de estar aqui para participar com ela, porque ela é realmente uma pessoa muito importante para mim. Além de professora, ela se tornou uma amiga mesmo, que eu vou levar pra vida, pra sempre, assim, eu vou sempre contar com o André e
igualmente que ela pode contar comigo. E acredito que não sou eu, mas como muitos alunos aqui no Eduardo Vaz, tem muita consideração por ela. Porque é igual eu falei pra ela, a gente trata ela bem porque a gente sabe que isso é recíproco, porque ela trata a gente super bem também. É isso, a gente ama a Andréia. A gente ama a Andréia. A gente ama a Andréia. Obrigado, galera. Quando foi para escolher eletiva, que nem a Giovana falou, ela não tem mais nós. Tem como eu e a produção que está atrás das câmeras, que é o Ramon, o Luiz e o Daniel, que sempre está com nós aqui. Quando nós fomos escolher, o Guilherme falou para tanto ela, tanto o Guilherme falou, vocês estão com a gente, nós estamos com você. E essas são a terceira resenha, fora o podcast que nós teve do nosso jogador do Vasco. E tá dando certo até agora. Estão trabalhando direitinho, né? Aí. Estão trabalhando direitinho, são ótimos alunos. Só para vocês entenderem, né? Às vezes a gente chama atenção, às vezes a gente é um pouco mais bravo, pega mais pesado, mas só para entrar, colocar na cabeça de vocês que a gente quer o melhor para vocês, entendeu? A gente vê potencial em vocês, só que às vezes ficar falando manso, ficar falando às vezes muito certinho, às vezes não funciona com vocês. Às vezes tem que ser na base do braço pra entrar, entendeu? Na cabeça de vocês. E vocês estão numa fase que é isso, vocês querem brincar, vocês querem se divertir. E é normal também, entendeu? E a gente tá em outra fase, que a gente quer que vocês saiam lá fora já com tudo pronto. E às vezes a gente também não vai poder fazer isso, a gente tem que deixar vocês voarem, entendeu? Sim. Mas pedir desculpa também, se alguma vez, sei lá, às vezes na aula a gente extrapola um pouco, porque o professor também mete o pé, extrapola mesmo. Mas é só pra vocês entenderem que a gente quer cuidar de vocês, entendeu? Sim. Encaminhar vocês, colocar vocês lá fora como uns bons seres humanos, além de estudantes, certo? Certo. Boa noite, essa é a nossa terceira resenha com a ótima professora e excelente profissional André, com a participante Giovana, que não é da nossa eletiva, mas estamos aí. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.